Olá, meu nome é Tauana, sou aluna do 8º período do curso de Licenciatura em Pedagogia do Instituto Federal Norte de Minas Gerais. Juntamente com minhas colegas Darliene, Edna, Josilene, Lucilene, irei apresentar o seminário da disciplina Educação para as Relações Interétnicas da professora doutora Júnia Tatiane Damasceno Oliveira. Introdução. O Brasil passa desde a sua colonização por um processo constante de segregação racial através de centenas de anos de influência europeia, que corrobora para a perpetuação do preconceito, mesmo diante da miscigenação étnica e racial. Sendo assim, o racismo um fato adjunto da escravidão tricentenária brasileira, destaca-se Fernandes, onde afirma que o que pretendemos para o nosso futuro imediato e remoto não é a fixação imobilística de dois polos, separando o negro de um lado e o mundo dos brancos de que ele participa marginalmente de outro, mas que o mundo dos brancos dilua-se e desapareça, para incorporar em sua plenitude todas as fronteiras do humano, que hoje apenas coexiste mecanicamente dentro da sociedade brasileira. A dissolução da sociedade branca não é o desaparecimento dela, mas é a perda do seu protagonismo e poder diante dos demais seres que compõem essa mesma sociedade, de forma que a igualdade social e racial seja definitivamente algo sólido e não apenas utópico e mitológico. A dissolução da sociedade branca não é o desaparecimento dela, mas é a perda do seu protagonismo e poder diante dos demais seres que compõem essa mesma sociedade, de forma que a igualdade social e racial seja definitivamente algo sólido e não apenas utópico e mitológico. Quanto ao tema proposto, o tratamento dessa problemática se dá em sua total importância por ser uma questão que colabora para a injustiça humana e suas claras certezas hegemônicas infiltradas na sociedade brasileira. Portanto, já no século XXI, ainda se faz necessária a discussão acerca do racismo, a fim de que se encontrem soluções que consigam ser empregadas de forma efetiva no trato racial. No entanto, essa pesquisa se legitima diante da problemática racial ainda passível de exploração e discussão no campo sociológico e histórico para a obtenção do entendimento dos fatos e o porquê de sua insistência enérgica em se manter tão atuante na contemporaneidade. Christian discorre que o racismo no sentido moderno do termo não começa necessariamente quando se fala da superioridade fisiológica ou cultural de uma raça sobre outra. Ele começa quando se alia a pretensa superioridade cultural direta e mecanicamente dependente da pretensa superioridade fisiológica. Ou seja, quando o grupo deriva as características culturais de um grupo, dado de suas características biológicas. O racismo é a redução do cultural ao biológico, a tentativa de fazer o primeiro depender do segundo. O racismo existe sempre que se pretende explicar um dado status social por uma característica natural. Desenvolvimento. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar o contexto histórico e social do racismo e sua propagação na sociedade brasileira contemporânea, analisar o racismo e sua origem, relacionar aspectos sociais na vertente histórica racial, explorar as relações etnocentristas no Brasil, identificar a subjugação racial e a segregação, verificar a importância e a conquista do movimento negro. A origem do racismo no Brasil. A negação do racismo no Brasil se estende desde a abolição da escravatura em 1888, quando se criou a falsa percepção de que o negro já se encontrava em pleno desenvolvimento social por estar liberto, ignorando o fato de que a alforria não os libertou propriamente, dado que após a liberdade eles foram jogados na sociedade sem nenhum aparto socioeconômico, continuando escravo, mas de outros atenuantes sociais, vivendo em completo estado de abandono, não muito diferente da vida no regime escravocrata. Libertação escravagista apenas alavancou o preconceito contra a raça negra, de forma que eles continuaram a ser segregados e marginalizados diante da sociedade branca e elitista do século XIX. Racismo, no sentido moderno do termo, não começa necessariamente quando se fala de superioridade fisiológica ou cultural de uma raça sobre a outra. Ele começa quando se alia a pretensa superioridade cultural direta e mecanicamente depende da pretensa superioridade fisiológica, ou seja, cada um grupo deriva as características culturais de um grupo dado das suas características biológicas. O racismo é a redução do cultural ao biológico, a tentativa de fazer o primeiro depender do segundo. O racismo existe sempre que se pretende explicar um dado status social por uma característica natural. Thomas argumenta, no termo que difere raça e cor, além de cultura, é basicamente simplificar as diretrizes que sustenta desde a antiguidade a formação racial e toda segregação. A cor passou a ser uma marca de origem, um código cifrado para a raça.
o racismo colonial, fundado sobre a ideia da pureza de sangue dos colonizadores portugueses, cedeu lugar, depois da independência do país, à ideia de uma nação mestiça, cuja miscigenação não permitiria mais a naturalização da raça, pois sangues se misturaram e as origens muitas vezes são desconhecidas. Considerações finais. Esse trabalho propõe abordar sociologicamente e historicamente o desenvolvimento do racismo no Brasil, relacionando aspectos escravagistas entre os períodos coloniais e seu caminho no percorrer da sociedade atual. Portanto, questiona-se a segregação racial, deliberada ainda que de forma sutil, desencadeada livremente, mesmo diante de um cenário onde já existem políticas públicas de inserção do negro na sociedade e leis que asseguram seus direitos e criminalizam o racismo. Referências.